Deus é muito bom, gente. E aí, por isso, queridos, que nós temos condições de usufruir. Só temos condições de manter uma vida equilibrada, uma vida estável em todas as áreas, através da fé. Então, abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ver alguns textos bíblicos para comprovar aquilo que nós falamos. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Obrigado, Jesus, porque você é maravilhoso. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio do quê? Da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Como é isso? Versículo 3 de Hebreus capítulo 11 diz: pela fé compreendemos. É pela fé que eu consigo entender. Por isso, amados, que eu preciso, sempre que chegar a este lugar, ficar não preocupado, desculpa a expressão, a força de expressão, mas ficar atento. Porque o que vai me trazer resultado é se eu entender o que está sendo pregado. O que vai me trazer resultado não é o momento em que eu corro, não é o momento em que eu pulo, não é o momento em que eu danço de alegria na presença do Senhor. Não, isso não traz mudança de vida. O que traz mudança de vida, o que traz mudança de caráter, o que traz, irmãos, resultado para o mundo natural, para o mundo físico, é o entendimento daquilo que Deus está falando para mim no culto. Então, se eu ouço e entendo, eu sou alguém que estou operando por aquilo através da fé. Jesus falou sobre o semeador, e você deve saber muito bem dessa parábola que Jesus comentou, falando sobre ela, que o semeador saiu a semear. E a semente foi caindo em algum tipo de terra. A semente caiu em terra rochosa, a semente caiu em terra seca, a semente caiu entre espinhos, amém, queridos? E a semente foi caindo. Mas diz que a semente caiu em uma boa terra também. E aí Jesus diz que a semente que caiu numa boa terra, aquela boa terra é aquele que entende. É aquele que compreende o que está sendo pregado. E aí ele diz assim, aquele que entende, aquele que compreende, ele frutifica 30, 60 e 100 por um. Então o fato de trazer resultado para a minha vida é eu entender o que está sendo pregado. Não importa se de uma forma como estudo, não importa se de uma forma explanada mais rápida ou menos rápida, o que importa é que se eu estou em um lugar como este, na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra, eu preciso colocar força para entender, para compreender o que Deus está falando. Porque o fato de eu frutificar depende do que eu entenda, de que eu entenda. E não é o outro entendendo que vai me trazer resultado. Não é eu entendendo que vai trazer resultado para você. O que traz resultado para você é você entendendo. O que traz resultado para mim é eu entendendo. Amém, queridos? Amém. Então, versículo 3 diz que pela fé compreendemos que o universo, ou que os mundos, foram criados por intermédio da palavra. Se o universo, irmãos, foi criado pelo poder da palavra, e ainda a Bíblia diz assim, de que aquilo que pode ser visto foi produzido, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se via. Eu quero que você entenda muito bem essa questão antes de nós irmos para um outro texto bíblico. O mundo foi feito, passou a existir pelo poder da palavra. O universo foi e passou a existir depois do poder da palavra. E aquilo que agora eu vejo, ele passou a existir daquilo que não se via. Aquilo que hoje, isto que agora eu vejo,
qualquer área da minha vida que eu estou vendo, passou a existir pela palavra. Mas antes de existir, ele não existia. Eu não quero fazer um nó na sua cabeça não, mas é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, e aquilo que pode ser visto, foi produzido a partir daquilo que não se via. Porque quando nós olhamos o Gênesis, capítulo 1, versículo de número 3 a seguir, a Bíblia diz que Deus diz, haja. Uau! Eu vou dizer de novo porque eu quero um mal bem bonito. E a Bíblia diz que Deus disse, haja. Então isso é uma palavra sendo dita. O universo está existindo. As coisas estão começando a manifestar pelo poder da palavra. Aquilo que eu não estou vendo passa a existir. Uau! Pelo fato daquilo que eu não estou vendo. Isso se chama fé. Então quer dizer que o que você precisa, seus olhos físicos não veem, mas você pode chamar a existência porque ele vai chegar. Aleluia! Vai chegar! Se você chamar a existência, vai chegar! Uau! Rabacandarabaçou! Vem comigo em Romanos capítulo 4. Vamos ver essa questão aqui um pouquinho melhor, mais detalhado. Você pode levantar a mão e dizer, eu estou crescendo. Mas levanta a mão e diga, eu estou crescendo em graça e em conhecimento. Agora, chacoalhe alguém. Não pode ir para frente sem chacoalhar alguém. Chacoalhe alguém e diga, você está crescendo em graça e em conhecimento. Oh, glória! Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Depois desse culto, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Está falando de quem aqui? De Abraão, parabéns. Versículo 17, como está escrito, eu o constituí. Não é muito bonito ouvir isso? O homem não era, mas Deus o fez. E Deus o fez porque Deus viu nele que ele estava desenvolvendo fé. Quando o homem desenvolve fé, Deus o constitui. Esteja preparado para a partir de hoje, através da sua fé em movimentação, a sua fé sendo agitada, Deus vai lhe constituir aonde você está. Deus vai lhe elevar aonde você está. Deus vai fazer você grande aonde você está. Aleluia! Quem constitui é Deus. Mas eu preciso fazer minha parte. Como é que eu faço a minha parte para ser constituído? Movimento a minha fé. Creio que Deus pode e que Deus quer. Creio que Ele, através de Jesus, já conquistou. Lembra da canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo, irmãos, é tudo. Tudo que Jesus conquistou é seu. Diga comigo, tudo que Jesus conquistou é direito meu. Então a Bíblia diz assim, Deus o constituiu pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Deus o constitui pai da fé. E aos olhos de Deus, aquele que Deus constitui pai,
Ele também é nosso Pai. Não, você não está entendendo. O mistério aqui hoje, irmão, deixou de ser mistério porque Deus está revelando tudo para os filhos. Deus constitui um homem para ser pai da fé, e aos que vêm depois, Ele também constituiu para ser filho desse homem. Meu Deus, é uma sequência. Deus não só fez Abraão pai, mas eu que sou filho, Ele também me fez filhinho da fé. Amados, olha só, irmão, filhinho de peixe. Irmãos, filhinho de pai da fé, da fé, nós somos filhos da fé. Preste bem atenção. Em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se já existissem. Então Deus aqui, amado, se revela como um Deus da fé. O versículo 17 está organizando uma vida toda estruturada de entendimento de lei da fé. Deus coloca um homem chamado Abraão para ser pai da fé. Coloca os que vêm depois dele. Também para serem filhos da fé. E ele diz assim: eu sou o Deus da fé. Porque o texto bíblico diz que ele chama os elementos inexistentes como se já existissem. Então Deus está olhando aqui e não está vendo nada. Deus fala, aparece o sol. Uau! O sol. Psh. Deus está andando aqui e fala, aparece a lua. Psh. E vai começando a aparecer as coisas. Deus vai colocando as coisas no eixo. Deus vai colocando as coisas para se tornarem como Ele via. Então tudo que eu vejo dentro, tudo que eu idealizo dentro, eu posso ter fora. Uau! Tudo que você deseja dentro, você pode ter fora. Tudo que você tem aqui dentro, meu Deus, e você está pensando, mas será? Não, amado, não é será não, existe. Abra a boca e declare, porque Deus está desejoso para fazer acontecer. Uau! Aleluia! Você vai entender. Abra, por favor, Gálatas capítulo 3. Quantos estão crescendo? Diga eu. Aleluia. Gálatas capítulo 3. Versículos de número 26 a seguir. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé, de quem tendes em Cristo Jesus. 27. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. 28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Meu Jesus. E plenos herdeiros de acordo com a promessa. A mesma promessa para o pai da fé é a mesma promessa para os filhos da fé. É a mesma promessa, é a mesma promessa. Segure um pouco. Deus disse para aquele que era pai da fé, você será grande. É a mesma promessa para o filho, você será grande. Deus disse para o pai da fé,
os teus descendentes reinarão, dominarão. É a mesma promessa para você. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos, a tua descendência vai dominar o mundo. Gente, é demais. Deus é muito poderoso. E a Bíblia diz: tudo possível, tudo é possível pela mentalidade em Cristo, pelo conhecimento que nós temos dele pela palavra. Desejo voltar para nós completarmos um pouco mais o assunto em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Agora nós vamos ver o versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Versículo 19. Sem ser fraco na fé. O que aconteceu? Ele reconheceu que o corpo físico perdera a vitalidade de outrora e que contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de sua companheira Sara já não tinha nenhum tipo de condição de gerar. Mas o versículo de número 19 diz: sem ser fraco na fé, ou sem desfalecer na fé. O crente, amados, quando ele está sem operar em fé, ele está sendo fraco. O crente, amados, quando ele está fraco, ele olha um impossível e ele tem medo. O crente, queridos, quando ele está fraco na fé, ele olha uma situação adversa e ele fala assim: será que vou conseguir? O crente, queridos, que está fraco na fé, ele vê um problema chegando e ele fala: meu Deus, e agora? O crente, quando está fraco na fé, ele vê, querido, uma dor no corpo e ele diz: vou morrer. Mas a Bíblia diz que Abraão não foi fraco, mesmo diante de adversidade, mesmo os olhos físicos e naturais mostrando para ele o que de fato era. A Bíblia diz que ele se fortalecia. Versículo de número 20. Mas considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe havia prometido, mas pela fé se fortalecia, dando glória a Deus. O crente fraco na fé é um crente que sempre vai viver uma vida de derrota. O crente fraco na fé é o crente que sempre vai viver uma história incompleta. O crente fraco na fé é um crente que sempre vai viver uma situação após outra situação sem ter expectativa de vida. Mas o crente que ele movimenta a sua fé, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Aleluia! Ele vive o sobrenatural. Então, amado, eu não sei o que você está enfrentando. Eu só quero te encorajar que daqui a pouquinho nós vamos levantarmos todos e vamos orar. E eu quero que você ore e permita no momento da oração tudo isso que você está ouvindo vir para fora. Porque na hora que você estiver orando e você começar a expor tudo que você está ouvindo, que está dentro para fora, se prepare para ser tão grande quanto o seu Deus é. Porque o propósito de Deus ele é levar. Porque a Bíblia Sagrada diz lá em Efésios que Cristo, quando ele morreu e foi ressuscitado,
ele foi entronizado acima de todo o principado e de toda a potestade. E com ele está a sua igreja. Então a igreja de Cristo, a igreja triunfante, você que é a igreja triunfante, você que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, você está com ele nas mansões celestiais. O corpo físico está aqui, mas o seu homem espiritual, amados, está em uma posição de autoridade com o Senhor. Você foi colocado acima de tudo e qualquer situação que o diabo possa intentar contra a sua vida. Agora você precisa entender que Abraão, ele não foi fraco. O que é ser fraco? É ver uma coisa, é ver um problema e não se sentir capaz ou não se sentir superior a ele. Nenhum problema, levante a sua mão para você me ouvir isto, nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma enfermidade, nenhuma falta de dinheiro é maior do que você em Deus. Romanos capítulo 11, vamos concluir o culto com esta mensagem. Aleluia. Se eu disse Romanos, me perdoe, é Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Aleluia, Jesus. Deus é bom, gente. A Bíblia Sagrada vai apontar no versículo 1 dizendo: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Esse livro, que é uma galeria de heróis da fé, vai iniciar apontando e falando sobre homens e mulheres que obtiveram resultados através da fé. Se você for ler todo o capítulo 11 aos Hebreus, você vai ver que homens e mulheres aparecem na história. Por quê? Porque eles se destacaram em fé. Então o versículo 1 diz que a fé é a certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos. E ela também é a prova daquilo que não podemos. Então a fé que você tem, querido, e que Deus já te deu. Irmãos, não é comum quando nós ouvimos a Bíblia dizendo assim: sejais imitadores de Deus como filhos amados. Isso te parece ou te soa de que forma? Se Deus é um Deus de fé, se Deus é o Deus que chama coisas inexistentes como se existissem, se Deus é o Deus que chama coisas que não vê como se já as visse, e o texto bíblico diz assim, que nós precisamos ser filhos de Deus, nós precisamos ser dele, imitadores, como filhos amados. Porque o filho amado, irmãos, que é Jesus Cristo, ele usou em um determinado momento a seguinte palavra: eu faço tudo o que o Pai faz. Tudo que eu vi o Pai fazer, eu também faço. Então vamos parar um pouquinho agora para a gente entender. Se no capítulo 4 de Romanos, versículo 17, a Bíblia diz que Deus constitui Abraão, um homem que não tinha